Vamos então dar sequência e vamos criar uma associação de dados aqui utilizando o array, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? Vamos aqui então instanciar esse array, beleza? E aqui vamos passar as informações para ele. Então vou pegar aqui novamente array, falar que na posição 0, que é a primeira posição dele, ele vai receber, por exemplo, um campo chamado nome, ok? E esse nome ele vai ser igual a U. É um exemplo aqui. E assim por diante. É outra forma de vocês estruturarem um array de chamar esses dados, né? Vou colocar aqui, pode ser 4, tá, beleza? Vamos fazer o seguinte então aqui. Vamos inserir aqui 4 nomes. Pronto. Marcos e Fábio. Ok. Beleza. Aqui as posições, então, vão de 0 a 3, né? Lembrem-se do que eu falei quanto ao array, que você trabalha dessa forma. E aqui os campos vão ser exatamente o mesmo. Então, vou colocar aqui, né? Eu poderia até deixar o seguinte. Vou colocar aqui um nome e um outro campo, que seria o sobrenome. Vamos fazer dessa forma. Aí, então, eu vou querer que fique na posição 0. Vamos estruturar assim, ó. Na posição 0 vai ficar o nome e o sobrenome. Beleza. Na posição 1 vai ficar um outro nome e um outro sobrenome. Eu posso, então, trabalhar com essas múltiplas posições desde que eu tenha um parâmetro aqui diferenciado. Então, na posição 1 vai ser o nome e na posição 1 vai ser um sobrenome. Nunca vão ter duas posições 0 com o mesmo nome do campo. Então, não vai existir. Eu posso ter o mesmo nome repetido? Sim, desde que eles estejam em posições diferenciadas. Então, dessa forma, eu consigo estruturar ele aqui, beleza. Ok. Tendo feito isso, o meu Smart também tem que chamar ele. Então, eu vou utilizar um assign aqui para nós podermos listar esse array. Eu posso até utilizar essa mesma estrutura dele aqui, ó, que é o Smart assign. Aí aqui primeiro vem o nome do meu array como variável, então como objeto, então ele vai ser passado dessa forma, da mesma forma que foi ensinado aqui, né, com o anterior. Eu até acabei apagando ele, poderia ter, deixa eu ver aqui, ó, não apaguei não, ele está aqui acima. Então é dessa mesma forma, só que aqui em vez de ser minha var, vai ser o nome array, maravilha. E aqui entra então o objeto, como se chama o objeto? Array. Então eu coloco aqui, ó, dessa mesma forma, array. Perfeito. E aqui, então, não tem essa necessidade, né, de eu colocar múltiplos parâmetros. Eu simplesmente fecho ele e coloco o ponto e vírgula para lacrar essa linha aqui. Maravilha. Quando eu chamar o meu array, ele vai mostrar tudo isso aqui, ó, ou seriam, né, todas as posições. Mas eu quero fazer uma chamada um pouco diferente. Então, vamos colocar aqui um HR, para ele dar uma quebrazinha de linha aqui, colocar uma separação, um separador. Vamos colocar aqui, por exemplo, um H2 ou um outro nível qualquer que você quiser. Eu não estou me preocupando com a estética aqui por enquanto. E vamos colocar o seguinte, um repetidor, né? Pode ser aqui um for each, que vocês vão ver muito aqui dentro dos templates. Então, o for each, ele vai percorrer quem? O meu array, beleza, que é o meu objeto, né? Aqui como é variável, eu tenho que colocar aqui, ó, cifrão array, beleza. E ele vai trazer para mim desse array um item que eu vou chamar de dados, que são os objetos que nós vamos estar então mostrando, né, a partir desse array. Aqui eu vou colocar, pode ser um bold, um negrito, vou colocar aqui nome, 2 pontos, e aqui vou fechar o negrito, pronto. E vou inserir para que ele possa me mostrar o nome. Só que eu não vou colocar simplesmente isso. Eu vou pegar o item que eu tenho, que é cada um dos objetos, ponto, nome. Então, é essa forma que eu tenho para chamar. Aqui eu faço a mesma coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vou copiar essa opção, vou colocar aqui, ó, e vou colocar o sobrenome. Beleza. Dados, ponto, sobrenome, que é o nome do objeto que eu defini lá dentro do meu array, que eu declarei dentro do meu array. E aqui eu fecho o meu for each. Como que eu fecho esse for each? Da mesma forma que ele foi aberto. Então, você coloca a interpolação e dentro aqui da interpolação barra for each. Ok, perfeito. Ele vai ser fechado. Se eu não errei na sintaxe, o que ele tem que fazer é percorrer a quantidade de dados que eu tenho no meu array. Eu errei, ó. Ele está falando aqui que tem um erro no template, nós já vamos ver isso, né? Mas o que ele vai ter que fazer é justamente percorrer
os objetos que eu tenho ali listados, né, e mostrar para mim cada um deles aqui em tela.